Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre incapacitação balística. Também vamos falar sobre a teórica e bastante polêmica poder de parada, teoria, né, do poder de parada das munições. Por que que isso é importante para uma pessoa que não é operador de segurança, para uma pessoa que não faz parte do cotidiano dos combates, dos confrontos que ocorrem entre a criminalidade e as forças de segurança, ou então sobre uma força inimiga a uma força amiga? É importante para eu entender e para eu compreender quais são os efeitos que são gerados no corpo humano a partir de um disparo, e com isso eu derrube alguns paradigmas, alguns credos que fazem com que muitas vezes eu acredite que eu vou neutralizar aquela minha ameaça, sendo eu um civil defensor do lar, um cão pastor, um Gray Man, como o nosso projeto assim traz. Então é importante para eu saber isso e saber quais são as conclusões também que os peritos vão tirar a partir daqueles resultados que eu tenho de balística, certo? Então vamos lá, vamos passar aqui passo a passo alguns conceitos. A lesão por projétil de arma de fogo, ele difere de outras lesões porque ele rompe o tecido, empurrando por força, ele rompe o tecido e faz com que esse tecido gere um orifício, gerando também cavidades permanentes e cavidades temporárias, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, né? Mas, então, a energia cinética depreendida por esse projétil, quando ele encontra o alvo, ele vai gerar um orifício. Muitas vezes esse orifício ele é circular, totalmente circular, como a gente já viu na aula de balística, e às vezes ele é estriado, dependendo do ângulo, dependendo do tipo de projétil, tamanho do projétil. Então tem inúmeras diferenças. Um projétil de alta velocidade, por exemplo, ele pode gerar um orifício de entrada bastante pequeno e um orifício de saída bastante grande, devido à dispersão do ar que é conduzido juntamente com o projétil na cavidade temporária. Então, o que é uma cavidade temporária? A cavidade temporária nada mais é do que a energia que se dissipa dentro do corpo. Então, quando o projétil entra no corpo, ele gera de forma bastante esdrúxula, assim, um cogumelo de ar, uma bolha de ar, que vai comprimir os órgãos, vai afastar os órgãos, vai gerar lesões, e ele vai passar juntamente com o projétil, né, logo atrás, como se fosse a cauda de um cometa. Ele vai gerando lesões até extravasar, saindo do outro lado. E se ele não tem essa capacidade de perfurar, de transfixar o alvo, ele vai se dissipar ali dentro, gerando danos e saindo novamente, às vezes pelo próprio orifício de entrada, né? Ele vai ter digamos assim, uma regurgitação daquele ar e gerando lesões também. Essa cavidade temporária, ela tem uma eficiência danosa maior quando ela encontra órgãos com maior retenção de líquido, exemplo do estômago, do fígado, do baço, da vesícula, ou pedaços cavernosos do nosso tronco. Também haverá uma dispersão maior, gerando maiores danos. Quanto maior a área do projétil, maior a área de contato do projétil, maior será a degradação cinética, maior será o deslocamento de ar e maior será o impacto e os danos naqueles órgãos. O tamanho da cavidade, então, ela é diretamente influenciada pelo tamanho do projétil e pela velocidade desse projétil, né? Quanto maior a velocidade, maior a cavidade temporária. Além disso, também sofrerá influência do formato do projétil, né? Um formato mais cônico, formato mais plano, terá influência na cavidade temporária, bem como a dureza do material que ele encontra. Esse projétil
atingiu um corpo e já atingiu um osso. Ele terá um tipo de cavidade temporária. Se ele atingiu o tronco ou o abdômen, que é um órgão mais cavernoso, com órgãos mais com líquidos e mais espaços entre um e outro, terá um deslocamento maior, por óbvio, né? Segundo alguns autores, inclusive, a cavidade temporária produzida por projéteis de baixo calibre são irrelevantes. E nós temos também a cavidade permanente, que é exatamente a extensão do dano gerado por aquele projétil. Não é a extensão do projétil, é a extensão do dano gerado por aquele projétil. Então, projétil de alta velocidade, exemplo de um fuzil calibre 7,62 por 51, por 39, não importa. Ele vai passar, ele não é muito maior do que não é muito mais grosso que um lápis desse daqui. Porém, ele pode gerar uma cavidade permanente enorme devido ao deslocamento de ar que ele está levando e vai rasgando os tecidos, inclusive no orifício de saída, tendo uma grande expansão dos tecidos e órgãos. É uma cavidade permanente. Cavidade temporária é aquela que, por onde o projétil passou, expandiu, ele voltou para o lugar, ou quase totalmente. Cavidade permanente é aquela que, por onde o projétil passa, ele leva aquele material e não se reconstitui novamente. Agora, falando um pouquinho sobre a física do impacto dos projéteis, né? Nos filmes a gente vê uma pessoa tomar um tiro de pistola, de revólver, e ser arremessado para trás. Nunca vi isso acontecer. É muito difícil, exceto se a pessoa tropeçar em alguma coisa e cair. Já vi pessoas alvejadas por arma de grosso calibre, sim, aí sim, ser arremessadas e ter alguns deslocamentos estranhos, né? Chega às vezes sair os pés do chão. Por exemplo, a calibre 12 a curta distância, ela tem essa capacidade de movimentar o corpo, mas projéteis de baixo calibre não têm essa capacidade. Então isso é uma falácia, bem como a neutralização por parte deles. Aprofundando um pouquinho mais aqui, uma coisa quase desprezível para o nosso projeto aqui, mas que vale a pena a gente falar, né? Quanto aos movimentos do projétil, a gente vai falar sobre dois tipos de colisão dos projéteis. Colisão elástica. A colisão elástica é quando, por exemplo, os dois projéteis estão vindo em sentido opostos ou seguindo no mesmo sentido, e devido à sua rotação, precessão, nutação, elas se chocam, mas elas não chegam a se tocar. O que se choca? A energia cinética entre ambas sofre afetação. Exemplo, quando tu passa do lado de um caminhão, você de motocicleta, por exemplo, está passando do lado do caminhão, você sofre aquele deslocamento de ar e ela te joga para o lado. A mesma coisa ocorre nesse processo de colisão elástica por parte dos projéteis. É essa energia cinética que se toca e repulsa os projéteis. E a colisão inelástica é quando os projéteis se tocam totalmente, né? Aí, ou parcialmente, eles esbarram no outro e perde. No parcialmente vai perder parte da energia e no totalmente vai perder totalmente a energia, né? Muito difícil acontecer, mas ocorre. Então, impulso. Impulso é a propulsão do projétil. Lembra que eu já falei que quando o projétil sai do cano, até esse momento ele está sendo impulsionado pelos gases que estão empurrando ele, certo? Quando ele chega mais ou menos aqui, que é cerca de 5 centímetros, o ideal, né, do disparo seria que gerasse aquele cogumelo da dissipação dos gases e pum, ele sofresse o impulso direcionando ao alvo. Esse movimento é chamado de impulso. A definição então de incapacitação balística. A gente tem como incapacitação balística tida como o desmonte, né, chamado de desmonte neurológico, desmonte mecânico e desmonte volêmico. Quais são as diferenças entre esse? Então, desmonte neurológico. Desmonte neurológico eu posso atingir ele de duas formas, e eu já vi eles serem executados na prática de ambas as formas. Desmonte neurológico
é quando o projétil ele entra na face do alvo e atinge o bulbo cerebral, desligando totalmente as sinapses do cérebro com o restante do corpo. Houve um desmonte neurológico, cortou-se a comunicação do cérebro com o restante do corpo. Pronto, morte imediata. A pessoa não vai ter reação quanto a isso. Desmonte mecânico. O desmonte mecânico é quando esse projétil ele atinge as articulações do corpo, impedindo que aquela região passe a exercer as funções que exercia anteriormente. Atingiu o meu ombro aqui, o meu ombro caiu, não consigo mais mexer. Atingiu o meu cotovelo, fiquei incapacitado totalmente do antebraço para frente. Atingiu a minha linha pélvica, linha de cintura. Houve um desmonte dos meus membros inferiores, não consigo mais caminhar, não consigo ficar em pé. Então houve um desmonte mecânico. Atingiu a minha coluna torácica, cervical, fiquei com o corpo totalmente paralisado. Eu não tenho mais como me mexer. Houve o desmonte mecânico. E o desmonte volêmico é o desmonte por parte da perda de volume, de sangue, né? Então, fui atingido em uma artéria ou numa veia e com a perda de sangue, seja ela uma perda massiva ou não, acaba num choque hipovolêmico e eu fora de combate em virtude de não conseguir continuar esse meu processo por falta do sangue. Então, temos esses 3 tipos de desmonte: desmonte neurológico, desmonte mecânico e desmonte volêmico. No desmonte neurológico, ainda que eu não atinja o bulbo cerebral, mas o bulbo cerebral fará com que esse desmonte ocorra imediatamente. Pode ser que eu atinja uma parte importante do cérebro e essa pessoa entre em colapso, né? Ela chega numa condição não combativa. Ou ela continue combatendo, como por exemplo já vimos casos do camarada ser atingido na cabeça, ter perda da massa cefálica, mas ainda continuar combativo. Pequena perda, né? Ele teve pequena perda, não teve grande perda. Aquela região afetada foi pequena. Por exemplo, já mais de um caso de pessoa que chegou no hospital com um objeto empalado na cabeça, pedaço de ferro, ou uma faca, um facão, e estava consciente, chegou sozinho no hospital. Então, não houve o desmonte, né? Essa incapacitação volêmica, esse desmonte, né? Ele deve ser considerado também aquela teoria dos 10 segundos do homem morto, que tem total ligação com a capacidade combativa, a capacidade neurológica dessa pessoa, a capacidade mental dela de sobreviver ou não, e a complexão física. Então não posso dizer que uma pessoa atingida por um projétil de grosso calibre, ele vai ter um desmonte volêmico porque o projétil é grande, não, ou o calibre é grosso. Não há como eu falar isso de forma segura. Se você tiver o coração atingido e explodir esse coração, você ainda tem um pequeno lapso de tempo em que você vai continuar vivo, porque o teu sangue ainda está circulando, ainda tem sangue nos órgãos, né? Não está circulando, retificando aqui o que eu acabei de falar, mas ainda tem sangue nos órgãos. Então não tem como eu dizer que houve um desmonte imediato, mas essa pessoa, por óbvio, vai morrer, mas não imediatamente. Porém, esses segundos são fundamentais para que você também sobreviva ou não. Então, quando eu quero um desmonte total e imediato, eu devo procurar o bulbo cerebral. O desmonte por perda de volume, aí eu devo utilizar aquela técnica do atirar até essa pessoa cair, né? Que é o shot and fire. Até a pessoa atira até a pessoa cair. Não para enquanto ela não cair, senão acabar a minha munição, né? Por óbvio. Então o stopping power, poder de parada, que antes era tido como eu tenho uma arma de grosso calibre, ela gera um grande impacto no meu alvo, então eu tenho um grande poder de parada. Ele foi desmistificado a partir de algumas ocorrências, né, que as pessoas
os operadores de segurança se defrontaram com marginais, e mesmo esses marginais atingidos por armas de grosso calibre não foram neutralizados imediatamente. Então não é o meu armamento ou digamos assim, o impacto que esse projétil gera no corpo que vai neutralizar esse meu inimigo. Que vai neutralizar é eu causar um desmonte em pontos estratégicos do corpo, seja o bulbo cerebral ou sejam as articulações. Nisso daí eu vou conseguir sim um desmonte e uma neutralização da minha ameaça. Então, desmistificando, não existe poder de parada exclusivamente por capacidade do projétil, capacidade da arma. Existe o poder de parada a partir do momento que eu neutralizei essa minha ameaça pelo desmonte neurológico, mecânico ou volêmico. Muito se falava, inclusive, nos projéteis expansivos, né? Qual que é o objetivo do projétil expansivo? É justamente causar maior dano, porém com um menor índice de transfixação. Projéteis equivalentes de calibre e joules na boca do cano, eles ponta plana, por exemplo, ou ogival, terá um resultado totalmente diferente em termos de transfixação do que um projétil expansivo, que terá menor transfixação. Vamos fazer uma recapitulação de tudo que falamos até agora. Falamos sobre os fenômenos da incapacidade balística do indivíduo, que pode ser por fatores físicos ou neurológicos. Falamos do que é uma lesão, passamos o conceito de lesão por arma de fogo, passamos os conceitos de cavidade temporária e cavidade permanente, passamos também um pouquinho sobre a física dos projéteis, movimento, efeitos, colisões elásticas e inelásticas, que repulsa ou não o projétil. Falamos um pouquinho mais sobre o impulso, falamos sobre a definição de incapacitação balística, falamos sobre as neutralizações por meio neurológico, por meio físico, que seria o desmonte mecânico, e o volêmico. Retificando aqui, que isso é bastante importante. Desmonte neurológico, quando eu atinjo o bulbo cerebral e corto as sinapses do cérebro com o corpo. Eu tenho um desmonte imediato, como se soltasse uma marionete. Desmonte mecânico, atingi as articulações e tornei aquela parte do corpo, ou o corpo totalmente, ineficiente, totalmente incapaz de mover-se. Exemplo, atingir na região do pescoço, a cervical, vai cortar as sinapses também. A pessoa não vai morrer, mas vai ficar talvez tetraplégico. Ou atingir o joelho, a mão. Tudo isso é importante. Uma pessoa que não treina com ambas as mãos, se você atingir a mão forte dela, acabou o combate para ela. Ela não vai ter capacidade de continuar combatendo. Então é bastante importante. O desmonte hipovolêmico, ele é pela perda do sangue, porém ele pode demorar alguns segundos. Esses segundos são importantes para que ele continue combatendo e muitas vezes morra, mas tire a sua vida também. Então espero que tenham gostado dessa aula. Vou deixar aqui um exercício para que vocês façam, para que vocês gravem isso. Eu sei que a parte teórica é bastante maçante, mas essa parte teórica, ela é de suma importância para vocês entenderem de forma mais precisa a parte prática e tem um melhor resultado. Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Obrigado por acompanharem o projeto. Obrigado por acreditarem em nós. Até a próxima.